Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Saúdo todos, irmãos e amigos do YouTube e das redes sociais, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, sem delongas, vamos nesta madrugada de domingo, dia 8 de dezembro de 2024, trazendo aqui mais uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Deus seja louvado. Falaremos hoje do profeta chorão, profeta Jeremias, seu capítulo de número 20, que escrito está, Jeremias 20, verso 14 a seguir: Maldito seja o dia em que nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou notícia a meu pai e deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que Deus, como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e grito de guerra ao meio-dia. Mas Deus não matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, tampouco deixou permanecer grávida ou permanentemente grávida. Aleluia. Por isso, ou porque saí do ventre materno só para ver dificuldade e tristeza e terminar meus dias na maior decepção? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra, que é viva e eficaz. Ela não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar nos corações. Toma as mentes e os corações de todos os irmãos amigos que ouvirá esta mensagem. Que teu Espírito Santo, Senhor, abra as mentes e os corações, revelando a bendita palavra. Anula a ira e a fúria do inimigo contra todos nós. Em nome de Jesus, fica conosco, fala aos corações em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, no relato de Jeremias, capítulo 20, Jeremias amaldiçoa o seu nascimento. Mas por que Jeremias, ele amaldiçoa o seu nascimento? Até porque Jeremias, no capítulo 1, vamos ver a seguinte mensagem. Quem era Jeremias? As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º
mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Verso 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse a Senhor, a soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reino, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi. Verso 12. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Observamos que Jeremias, filho de sacerdote, Ilquias, da cidade de Ananote, território de Benjamim. Segundo Jeremias, ele foi levantado no rei Josias. Esse rei Josias foi o único rei em Israel que fez tudo que Deus se agradou. Ele desfez os altares alto e baixo, que os reis anteriores a ele fizeram, poste sagrado, fizeram, por exemplo, altares para Baal, para Será, para vários deuses. E esse rei Josias, que Jeremias é levantado no seu reinado, para profetizar contra as nações, não só contra Israel, mas contra as nações. Porém, percebe-se pelo chamado que, na verdade, seria muito fácil para Jeremias. Primeiro, Deus estava com ele. Deus o levantou com esse propósito. E o próprio Deus diz que Jeremias, ele ia despedaçar e arrancar reinos, nações, para edificar e para plantar. Meu amado, não é porque Deus está comigo e contigo que as coisas ficarão fáceis. Logo, Jeremias diz ao Senhor no verso 4 que ele, em outra versão, é uma criança. Mas deixa eu te dizer, Jeremias nesta época deveria ter por volta de 16 a 17 anos. Até porque Deus, na verdade, não ia chamar uma criança literal. Ele disse que escolheu ele desde o ventre da mãe. Porém,
quando o Senhor, por exemplo, ele escolhe José. José tinha 17 anos. Quando o Senhor escolhe Davi, 17 anos. Aleluia. Então vemos aqui vários que foi chamado jovem, por exemplo, Salomão, que antecedeu seu pai Davi, de 16 a 17 anos. Então, não era criança literalmente, mas jovem. Por isso ele diz, no verso 1, o Senhor, no verso 5, mas eu disse, verso 6, aliás, Jeremias 1:6, mas eu disse Senhor, soberano Senhor, eu não sei falar. O que Jeremias estava expressando, que ele era jovem, para falar para reis, homens poderosos das nações, inclusive de Jerusalém, Judá. Porém, o Senhor disse, não diga que é muito jovem, a todos o quanto eu vier, você irá, e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-lo, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e me disse, agora ponho as minhas palavras. Veja, eu hoje estou, ou hoje eu dou a você, autoridade sobre nações e reino, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e para edificar e plantar. Logo percebe-se que seria fácil para Jeremias, mas nunca foi fácil. Todos os profetas, e Jeremias é um dos que mais sofreram, mas nenhum deles teve vida fácil. A ponto de Jeremias amaldiçoar o seu dia de nascimento, como lemos no capítulo 20. Por exemplo, trazendo aqui uma rápida biografia de Jeremias, vamos perceber que Jeremias, ele na verdade profetizou no reinado de Josias, ano 640 a 609. Foi quando Jeremias foi levantado pelo Senhor. Depois vamos na palavra. Também ele profetizou para o rei Joaquim, 609 a 598. O terceiro reinado, Jaconias, 598 a 97, antes de Cristo. Zedequias, 697 a 586, antes de Cristo. Glória a Deus. E o quinto rei, Joaquim II, 586 antes de Cristo. Mas ainda, além desses 5 reis, ele também profetizou para homens de Judá, reis de Judá. Jeremias também profetizou para Passu, sacerdote e líder religioso que perseguiu Jeremias. Belsazar, rei da Babilônia, a quem Jeremias enviou uma mensagem profética. Lá em Daniel 5, do 1 ao 31, fala sobre isso. E o terceiro, rei Nabucodonosor, aonde Jeremias reconheceu como instrumento de Deus para punir Judá. Então essas profecias estão registradas no livro de Jeremias. Também Crônicas Reis. Amados,
o próprio Senhor Jesus, ele falou para seus discípulos, que é também para nós. No livro de Mateus, aliás, Evangelho que escreveu Mateus, no seu capítulo 5, vai dizer assim: glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Evangelho que escreve Mateus capítulo 5, verso de número 10 ao 12. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia todo tipo de calúnia contra você ou vocês. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, não é na terra, no céu. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jeremias, ele sucedeu logo após a morte de Isaías. Porém, nós vemos aqui, nos relatos preliminares, aonde Jeremias, ele foi tão perseguido, rejeitado, açoitado, preso, a ponto de Jeremias amaldiçoar a sua morte. Como lemos no capítulo de Jeremias 20. Voltaremos ao texto. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas para entender melhor, no capítulo 20, verso 1 diz assim: quando o sacerdote Passu, lembra que era um dos líderes de Jerusalém? Quando o sacerdote Passu, filho de Imê, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. E na manhã seguinte, quando Passu mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Passu. Assim, Magor, Misabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passu, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos, e quem você tem profetizado
mentiras. O Senhor, tu me enganaste aqui. O Jeremias agora, depois de ter tomado uma surra, ficar preso a noite toda como escravo, e ele profetiza tudo isso para Passu. E em seguida, Jeremias, ele vai, digamos, se queixar com o próprio Deus. É isso mesmo. Verso 7 do capítulo 20. Senhor, tu me enganaste. Eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo não, o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentários. Terror por todos os lados. Denuncie-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, tu que examina o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Então, até aqui nós vimos as queixas de Jeremias, porque foi um dos profetas grande. Jeremias, como eu disse, ele foi sucessor de Isaías, outro que padeceu muito. Inclusive a história conta que Isaías, ele foi cerrado das pernas, como se estivesse amarrado, e cerraram de baixo até a cabeça. Só misericórdia de Deus. Porém, meus amados, servir ao nosso Deus nunca foi mar de rosa, nunca foi, como dizem por aí, só vitória, só vitória. Na verdade, existem muitas lutas, muitas aflições, mas o Senhor as livra de todas. Mas somos provados para ver até onde vai a nossa fidelidade com nosso Deus. Enquanto muitos estão profetizando mentiras, como era no caso na época de Jeremias, quando Jeremias trazia profecia de juízo contra os reis de Jerusalém, de Judá e das nações,
Os falsos diziam que não, que tudo já deu certo, que Jeremias estava mentindo enquanto era o contrário. Porém, na verdade, Jeremias, como ser humano é de carne e de osso, muitas aflições, torturas, prisões, açoite, fome. Chegou um momento que o profeta chegou a pensar e até falou para o Senhor que não falaria mais no nome dele. Mas quando ele pensou isso, o seu coração ardia, porque quem tem o chamado de Deus, mesmo nas tempestades, mesmo nos tempos difíceis, o coração arde, a chama queima, não podemos nos calar. Por isso, somos rejeitados por muitos, por conta do nome do Senhor. Foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, e será assim com a igreja de Cristo até a tua vinda. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Amados, Jeremias, ele fez exatamente como Jó. Não é essa mensagem, mas tem uma passagem que é idêntica, época totalmente diferente. Ninguém foi provado como Jó, mas nenhum profeta teve vida mansa, nenhum apóstolo. Quando Jó, ele perde os seus 10 filhos, perde todas as suas fazendas, seus gados, seu jumento, seus camelos, tudo. Até aí Jó suportou. Até aí Jó disse: Deus me deu, Deus me deu, e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas numa sua segunda, digamos, provação, aonde Satanás foi diante do Deus Altíssimo dizer que Jó continuava fiel a ele porque saúde ele tinha. Aí ele diz: pele por pele, e verás se ele não blasfemar contra ti. Aí o nosso Deus disse a Satanás, como tinha dito na primeira vez, capítulo 1, agora no capítulo 2, vá, toque nele, mas não na alma. E assim Satanás veio, tocou na saúde de Jó. Segundo os especialistas, os teólogos, na verdade, Jó tinha todo tipo de furúnculo, cancerígeno até na língua, na boca, a ponto de ele ficar na cinza com caco de telha, porque até as unhas de Jó caíram. E quando Jó se viu nessa situação, aí Jó também amaldiçoou o seu dia. Vamos relembrar. Jó capítulo de número 3. Aleluia. Diz assim: depois disso, Jó abriu a boca
e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento. E a noite em que se disse nasceu o menino. Parece até uma réplica de Jeremias, capítulo 20. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do céu, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele, chame-no de volta às trevas e a mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o legume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquele ou daquela noite dessas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça brados de alegria. Amaldiçoe aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Então aqui foi também Jó, depois de todo o sofrimento de perder seus 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, riqueza, fazenda, animais, escravo. Até aí Jó suportou. Mas quando realmente ele se viu cheio de enfermidade, aonde o acusavam de noite os amigos, entre aspas, e ele amaldiçoou seu dia. Como eu já disse, parece uma réplica de Jeremias. No seu capítulo 20. Porque no capítulo 19, tudo que Jeremias recebia do Senhor era juízo contra os reis, o povo de Israel, que idolatria para nosso Deus é repugnante. E eles ainda se via deuses estranhos. Deus não divide a sua glória com homens, com outrem, nem seu louvor com imagem de escultura. Muitos dizem: Deus é de todos. Não é não. E não sou eu que estou falando. É a Bíblia, a única regra de fé. A Bíblia é a única autoridade na terra sobre toda a humanidade, principalmente para todos que crêem no Senhor. Por exemplo, se Deus fosse Deus de todos, logo não precisaria nenhum de nós padecer, sofrer por amor de Cristo, enquanto muitos estão numa vida dissoluta, vivendo numa vida de bel prazer nas paixões, na bebida, nas drogas, no tabagismo, no homossexualismo, lesbianismo, adultério, paixões, matando, roubando, enquanto a igreja prudente, porque tem duas igrejas, a que vai subir e a que vai ficar. A prudente é aquela que vigia, que se consagra, que ora, que não estão juntos e misturados. E a nécia é a que está junto e misturado, achando que a sua denominação e seu líder
seja o pastor ou pastora, bispo ou apóstolo ou apóstola, dê o nome qual for o seu líder, porque nem título nem tempo de igreja salva ninguém. Por outro lado, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, como está escrito em Romanos, capítulo de número 14, verso 12. Amados, cuidado com os fermentos dos fariseus, com os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Muitos estão servindo a Satanás, porém disfarçado de ovelha, mas são lobos devoradores. Há caminho, disse Salomão, que aos olhos são bons, mas o final é caminho de morte. Desperta, tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, Jeremias, conhecido como profeta chorão, ele foi levantado no rei Josias, o rei que, como eu já falei no início, agradou a Deus porque foi um rei irrepreensível. Mas ele teve uma falha. Qual é a falha do rei Josias? Interessante que vamos ler aqui, por exemplo, como também em Isaías 45 ele chama Ciro de meu servo, também chama de pastor. Interessante que o Senhor também vai chamar Nabucodonosor como meu servo. O que ocorre é, servo é escravo e senhor é dono. Na velha aliança, por que velha? Porque o que vale agora é a nova e eterna aliança, o tempo da graça, não é da lei. Então, no tempo de Jeremias, por exemplo, louvado e bendito seja o nome do Senhor, quando Jeremias, ele profetizando juízo contra o povo, então houve, na verdade, fidelidade de Jeremias, sofrimento de Jeremias e, acima de tudo, Jeremias, ele foi fiel. Então há um preço pela fidelidade. Calúnia, açoite, prisões, defamações. E muitas vezes as pessoas dizem, quando um cristão genuíno está passando por uma prova, muitos apontam dizendo que está em pecado, enquanto são eles que estão no pecado. Porém, tudo que plantamos, vamos colher. Glória a Deus. Então, Jeremias, nós vemos aqui suas perseguições. Como eu já disse, ele começou a profecia durante o reinado de Josias. E ele denunciava a idolatria, a corrupção, a injustiça do povo de Judá, do rei de Judá. Advertência que prediz destruição de Jerusalém, exílio na Babilônia. Por isso ele enfrentou resistência, perseguição dos líderes religiosos e dos políticos. Por exemplo, Jeremias participou da grande reforma do rei Josias.
Vamos ver, por exemplo, glória a Deus, quando o rei Josias, ele manda destruir os altares de Baal. Está lá em 2 Crônica, capítulo 35, 25 a seguir. Então Jeremias, ele estava apoiando o rei Josias, profetizando na época. Mas ocorre o seguinte, que o rei Neco, ele veio trazendo juízo de Deus contra o povo de Judá. E quando o rei Josias saiu para lutar contra Neco, e ele, Neco, o advertiu dizendo: a minha luta não é contra você. O seu Deus está comigo. Ele está me usando para fazer tudo isso. E aí Josias foi teimoso, se disfarçou para não ser reconhecido, mas foi, digamos, acertado por uma flecha de um flecheiro, e essa flecha mortal o matou. Foi a única falha do rei Josias, de não consultar Deus para saber se realmente o que o rei Neco falava era verdadeiro. Por exemplo, diz assim, em Jeremias capítulo 21, vamos ver aqui um relato. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Passu, filho de Malquias, e o sacerdote Sonfonias, filho de Manassés. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: diga a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercaram vocês do lado de fora do muro, e eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com a mão poderosa e o braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matareis os habitantes dessa cidade, tanto homens como os animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e seu povo dessa cidade, que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada, sem piedade, sem misericórdia, e não terá
dele nenhuma compaixão. Diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá, pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cerca vocês viverá. Esse escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele o incendiará. Glória a Deus. Digam à casa real de Judá, ouça a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi. Assim diz o Senhor, administrem justiça cada manhã, livre o explorado das mãos do opressor. Senão a minha ira se acenderá e queimará com fogo inextingível, por causa do mal que vocês têm feito. Estou contra você, Jerusalém, você que está autorizada acima deste vale, da rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Então aqui se cumpriu o cativeiro de 70 anos, aonde o próprio Senhor, ele na verdade foi contra esse povo. O problema é que hoje não é diferente. Quando, pela palavra, vamos corrigir, vamos exortar, vamos discipular, quem está na carne não quer receber repreensão, discipulado, não quer ser corrigido, logo vem as afrontas, dizendo que Deus é amor, mas esquece da justiça de Deus. No Salmo 89, verso 14 diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Juízo e justiça é a base do trono de Deus. Juízo para todos que não lhe obedecem, que são rebeldes, e justiça para todos que são fiéis a Ele e lhe obedecem. Amém? É simples assim. Deus seja louvado. Então Jeremias, ele começou o seu ministério no rei Josias, 640 anos antes de Cristo, e foi até 609. Então, depois a Joaquim, Jaconias, Zedequias, Joaquim II, foram 5 reinados, aonde Jeremias sempre trouxe mensagem de juízo, mensagem de exortação, mensagem dura. E ainda dizem que a mensagem hoje dos crentes genuínos são dura, e que Jesus trazia mensagem só de paz, mensagem só de esperança, mensagem só de amor.
Mas o próprio Jesus responde: vocês estudem cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas, Escritura, que fala, testifica de mim. Evangelho que escreve João, capítulo 5, verso 39. Cuidado com as mensagens coach, mensagem que só massageia ego, que não confronta pecado, porque a palavra de Deus, ela confronta, ela corrige, ela, na verdade, é martelo que esmiuça a penha, fogo que consome. Jeremias, seu capítulo de número, aleluia. Jeremias, capítulo de número, se eu não estou enganado, 23 e o verso 29. Glória a Deus. Não é a minha palavra como um fogo, martelo, que esmiuça a penha? Porém, o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é bigúmia, espada de dois fios. Primeiro, serve para quem está pregando, depois para todos que estão ouvindo. É assim que funciona. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre, hoje e eternamente. Cuidado com essas pregações coach, aonde só massageia ego, não confronta pecado. Meus amados, a palavra de Deus é para todos, ainda que muitos não aceitem, dizendo que Deus é um Deus bom, e é verdade, porque não tem nenhum Deus melhor do que o nosso Deus, aonde deu seu único Filho, unigênito, o seu melhor, para morrer por toda a humanidade, para pagar o preço do pecado, aleluia, adâmico do primeiro homem, porque toda a terra está debaixo de maldição por conta de Adão. Mas Cristo redimiu todo ser humano da maldição da lei, se tornando maldição em nosso lugar. Porém, essa maldição só é quebrada quando eu ou você reconhece que somos pecadores e reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida. E a partir daí entregamos nossa vida a Ele e vamos ter uma vida agora de acordo com a sua palavra, separado, porque a palavra santo é isso, separado do mundo, com as suas concupiscências, com as suas cobiças, com as suas ostentações, com as mentiras. Porém, os que estão juntos e misturados estão enganando a si mesmos e sendo enganados, e enganando a muitos. Então, meus amados, Jeremias chegou a um ponto que ele mesmo amaldiçoou a seu nascimento, como já lemos no capítulo 20. Mas lamentação de Jeremias tem um alento para nós. No seu capítulo de número 3 de Lamentação de Jeremias, aí depois de tanto sofrimento, açoite, prisões, muitas rejeições, aflições, aí em Lamentação ele diz assim:
Olha o que aconteceu. Lamentação 3,14 a seguir. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo, mas nas suas canções, ele zomba de mim o tempo todo. Fiz-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedra, pisoteou-me no pó, tirou minha paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Aí Jeremias traz à memória a promessa de Deus. Qual é a promessa? Verso 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, verso 21, lembro-me também do que me pode dar esperança, graças ao grande amor do Senhor. É que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança nele está, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Aleluia. Glória a Deus. E o verso 29 ele diz: põe a sua boca no pó. Versão NVI. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir. E engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Então, meus amados, chegando ao final desta mensagem, Jeremias, no início do capítulo 1, parecia que seu ministério ia ser mar de rosa, aonde o Senhor levantou ele para destruir, para derribar, para plantar, para arrancar. Mas não é bem assim. Temos que realmente, porque o livro de Jeremias é o livro mais robusto da velha aliança, exceto os livros de Salmo, que tem 150 capítulos. Apesar que Jeremias, ele tem apenas exatamente 52 capítulos, mas é um livro recheado de juízo, aonde o Senhor vai mostrar tudo isso e cumprir com a sua promessa. Meus amados, não deixe que ninguém os engane. Porque, na verdade, a palavra de Deus se cumpre. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. Neste mundo vocês terão aflição, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Aí vem o apóstolo Paulo
que na nova aliança foi que mais padeceu e sofreu por Cristo. Obviamente, depois de Jesus. E ele diz assim, segunda carta a Timóteo, no seu capítulo de número 3, e o verso de número 12, está escrito assim, aleluia. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não esqueça disso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então Jeremias, ele profetizou por 5 reis e mais 3 homens poderosos. Por exemplo, Passur, que no capítulo 20 açoita ele, prende, e no dia seguinte, querendo ver se ele retirava a profecia de juízo, recebeu um juízo ainda maior. E assim como Jeremias falou, aconteceu literalmente. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. Então, meus amados, não deixe que ninguém os engane. Já chegando ao final desta mensagem, é melhor obedecer do que sacrificar. Não esqueça que quando um cristão genuíno, ele está passando por prova, não é porque ele está em pecado, é porque, como diz a palavra, muitos serão perseguidos, todos que querem realmente fazer a obra piedosamente, não se contaminar com este mundo, porque tem muitos que estão no altar, profetizando para Baal, enganando a muitos. O próprio Paulo disse que devemos pedir a Deus o dom de discernir espírito para não sermos enganados. E muitos estão atrás de profetada. Mas não esqueça que a única profecia é a Bíblia. Ela vai se cumprir na íntegra, queira eu ou você ou não. E a própria palavra diz, em Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 18 a seguir, que todo profeta, melhor dizendo, que todo ser humano que não ouvir a palavra desse profeta falando de Jesus, seria exterminado do povo. E se um profeta falasse algo que não fosse da parte de Deus, obviamente que não ia se cumprir. Mas esse profeta, o Senhor, vai pedir conta e ele merece ser morto, é o que diz a palavra. Então, cuidado. Melhor é obedecer do que sacrificar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O legado do profeta Isaías, conhecido como um profeta maior. Além dele, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Lamentação de Jeremias. São os 5 considerados maiores profetas. Não significa que os outros não têm significância, que são 16.
mas está falando do conteúdo do seu ministério, da sua carta. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Jeremias foi um modelo de fé e de influência nas suas profecias e deixou um grande legado para nós cristãos. Sensibilidade, integridade e obediência compunha o ministério de Jeremias. E isso tem que ter nas nossas vidas. O próprio Senhor Jesus disse no capítulo, aleluia, Apocalipse, escatologia, doutrina dos últimos tempos, seu capítulo 2, e o verso de número 10, parte C. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós somos salvos pela graça, mas não é de graça. Tem um preço da santificação, o preço da renúncia dos pecados, tem um preço da perseguição. Por isso, meus amados, vale a pena, porque todos que acham que Deus é um Deus de todos, infelizmente, naquele grande dia, vão pagar um preço muito alto e eterno, porque não deu crédito à mensagem boas novas de Cristo, aonde está escrito: arrependei-vos e credes no Evangelho. Mateus capítulo de número 3,17, foi Jesus que falou: arrependei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue bradando, falando aos corações, e que Ele nos ajude em nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com os irmãos, amigos, a família, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Shalom, Adonai, um grande abraço.